Beleza, beleza? Voltamos então à nossa quarta aulinha aqui do nosso módulo 2. Continue comigo, vem comigo, agora tem mais uma questãozinha aqui que foi aplicada para o cargo de analista de finanças e controle da Secretaria do Tesouro Nacional, provinha de março de 2013, e aí o enunciado veio dizendo o seguinte, ó, P não é um número ou R é uma variável. B é um parâmetro ou R não é variável. R não é variável ou B não é um parâmetro. Se B não é um parâmetro, então P é um número. Considerando que todas as afirmações são verdadeiras, conclui-se que... E aí, fica atento, ó. O que eles vão colocar pra gente é sobre o fato do B ser um parâmetro ou ser um número, ou não ser um parâmetro. O que eles vão falar pra gente sobre a P é sobre a P ser um número ou não ser um número. Então, o que eu vou definir para vocês aqui, ó? Tá anotado aqui na sequência. Eu vou supor que a minha proposição P é essa que tá aqui, ó. P é um número, R é uma variável e B é um parâmetro. Aqui eu não estou nem chamando de P, Q e R. Eu resolvi usar até as letras mesmo, porque eles trabalharam no enunciado. Eu chamei de P a proposição que fala que a P é um número, que a R é uma variável, e a minha proposição B é dando a entender que B vai ser um parâmetro, ok? Vamos para a simbologia? Simbolicamente, vocês iam ver que o enunciado ia ficar assim, ó. P não é um número, é como se fosse não P. Ou R é uma variável, é a minha proposição R. B é um parâmetro, é a minha proposição B. Ou R não é variável, é a minha proposição não R. R não é variável, não R. Ou B não é um parâmetro, não B. Tem um conectivo sim, então. Passaria a ter, se B não é um parâmetro, se não B, então P é um número, então P. Simbolicamente, então, a gente ficou com isso aqui, ó. Não P ou R, confere, tá aqui, não P ou R. Depois, B ou não R, tá aqui, B ou não R. Terceira, R, melhor, não R ou não B, não R ou não B. E a última, se não B, então P. Se não B, então P. Ok? Beleza. Pessoal, o que vai acontecer? De novo, a gente não tem uma proposição mais simples para começar. E tanto o conectivo ou quanto o conectivo se então apresenta três possibilidades para que a gente tenha proposições verdadeiras. Então aqui não tem jeito, tem que ser por tentativas. E aí a nossa letra A ia pedir isso que está aqui como gabarito, ó. B é um parâmetro, P é um número e R não é uma variável. Então vê se pegou o jeito. Para que o gabarito seja a letra A, como ele está dando a entender que P é um número, eu vou supor que a minha proposição P é verdadeira. Para que a letra A seja o gabarito, ele está dizendo para mim que a R não é uma variável. Se eu estou definindo que a R é variável, dizer que a R não é variável seria supor então que o resultado é falso. Para que o gabarito seja a letra A, ele diz para mim que B é um parâmetro. B é um parâmetro, eu iria supor então que a minha proposição B seria verdadeira. Confere comigo e vamos ver se a gente consegue fazer com que todas as nossas premissas fiquem verdadeiras. Confere a letra A. Letra A começa, não P ou R. A minha proposição P é verdadeira, então onde eu tiver a não P vai ficar falsa. Coloco o conectivo ou e aí vem com a proposição R. Só que a proposição R também é falsa. E aí a gente já falou aqui no curso repetidas vezes que o conectivo ou precisa ter pelo menos uma verdade para que a sentença seja verdadeira. Como aqui a gente tem o conectivo ou e nós temos duas mentiras, significa que a letra A está descartada. Não vai rolar de apresentarmos premissas que sejam falsas. Para esse tipo de exercício, até pelo que o próprio enunciado disse, ele pediu para a gente considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Então pronto, letra A está fora, vamos testar a letra B. Letra B está assim, ó. P não é um número. P não é um número, se eu supor que a proposição P é um número, quando eu digo que não é um número, vai ficar falsa. Proposição R é variável. Quando eu digo que a R não é variável, ela fica falsa. Proposição B é um parâmetro. Beleza, B é um parâmetro, está verdadeira. Então confere comigo agora, vamos ver se a gente consegue fazer com que todas fiquem verdadeiras. Proposição P é falsa, então significa que a não P vai ser verdadeira. E isso já é suficiente para eu garantir que a minha proposição vai ser toda V. O conectivo ou pede pelo menos uma verdade eu já tinha, que era essa que está aqui, da negação de P. De novo, sendo a P falsa,
a não P deveria ser verdadeira. Verdadeiro ou falso, na tabela do ou, me leva para um resultado verdadeiro, então aqui está ok. Vem comigo para a segunda. Segunda está assim, ó, B, proposição B é verdadeira, ou proposição não R. Se a R é falsa, a proposição não R deveria ser verdadeira, ok? Então aqui a gente está com conectivo ou, e aí se eu tenho duas proposições verdadeiras, significa que o conectivo ou vai ser verdadeiro. Vem para a terceira, negação de R. Se eu estou supondo que a R é falsa, a negação de R vai ter que ser verdadeira. Ou, aí a gente vem com a negação de B. Negação de B, se a B é verdadeira, a negação de B vai ser falsa. Só que na tabela do conectivo ou bastaria uma verdade para a frase ser toda verdadeira, e isso a gente conseguiu. V ou F me leva para um resultado que é verdadeiro. Então significa que essa daqui também está ok. E a última, falta a última, mas a gente vai ver que vai fechar. Por quê? Se a B é verdadeira, a não B ia ser falsa. Sendo um se então e começando com uma parte falsa, isso já era suficiente. Maravilha. A gente ainda teria a proposição P, que era falsa, só para confirmar e ter a ideia de que realmente no conectivo se então, quando eu tenho duas partes falsas, a minha condicional é toda verdadeira. Se eu conseguir fechar e fazer com que todas as minhas premissas fiquem verdadeiras, significa que essa que está aqui, a letra B, era o gabarito para essa questão. Tranquilo? Maravilha. Então, deixa eu só marcar aqui para vocês. Está feito com isso a questão número 10. Próxima questão, questão número 11, tá aí, ó, foi provinha para o cargo de assistente técnico administrativo do Ministério da Fazenda, provinha aplicada em outubro de 2012 pela ESAF, e aí o enunciado veio dizendo o seguinte: em uma cidade, as seguintes premissas são verdadeiras. Nenhum professor é rico, alguns políticos são ricos. Então, pode-se afirmar que, e aí nós temos aqui essas 5 alternativas. Vamos lá, pensa comigo, olha só. Pessoal, dessas últimas provas que a gente está trabalhando aqui então, que foram as provas dos anos de 2012, 2013 e a prova que a gente teve agora em 2014 para o Ministério do Turismo. Dessas últimas provas, apenas essa questão que está aqui caiu tratando da parte de argumentação envolvendo diagramas lógicos. Argumentos lógicos que envolvem diagramas lógicos são aqueles que têm o todo, o nenhum e o algum. Então sempre foi um modelo que o pessoal da ESAF cobrou muito pouco, beleza? Não vem sendo diferente nos últimos anos, eu não estou dizendo que não possa aparecer na sua prova, mas estatisticamente falando, é o modelo que menos vem aparecendo. Vamos resolver essa que está aqui, para vocês terem uma noção, dar uma revisada, e de qualquer forma a ideia é válida, mesmo que eles compliquem um pouquinho mais a situação, a ideia vai ser sempre fazer o quê? Pegar e desenhar. Para esse tipo de exercício, não vai adiantar simplesmente vocês imaginarem que as premissas são verdadeiras. Quando a gente tiver o nenhum, o todo e o algum, o combinado vai ser a gente pegar e fazer um desenho. Então, como assim? Quando eu digo que nenhum professor é rico, você deveria fazer para mim o desenho dessa forma. Nenhum professor é rico. Você faz para mim o conjunto dos professores, o conjunto dos ricos e deixa indicado que nenhum dos professores poderia ser rico. A segunda premissa diz que alguns políticos são ricos. Então é muito comum a gente perceber vocês fazendo isso aqui, ó. Bruno, alguns políticos são ricos? Então eu desenhei assim, ó, mostrando que tem alguns políticos que são ricos. Tudo bem? Tá errado, professor? De jeito nenhum, tá certíssimo o que você fez. Só que o problema é o seguinte, dá uma conferida nas alternativas. Olha a letra A. A letra A está dizendo para mim que nenhum professor é rico, concorda? Beleza. Isso está desenhado aqui? Isso está, aliás, nenhum professor é político. Isso está desenhado aqui? Sim, do jeito que eu fiz aqui, nenhum professor é político. Só que isso está desenhado e vale na letra A, mas você vai perceber que vale também na letra E. A letra E está dizendo para mim que nenhum político é professor. Olha só, nenhum político é professor. Então o negócio é o seguinte, sempre que você fizer apenas um desenho, guarda bem isso que eu vou falar, sempre que você fizer apenas um desenho, mas encontrar mais de uma alternativa correta, você vai ter que testar mais de uma possibilidade, então guarda isso. Se fez apenas um desenho, dá uma olhada em todas as alternativas, se você fizer uma representação para a história e encontrar apenas uma alternativa correta, sinal de que o que você fez provavelmente está valendo e aquele ali vai ser o gabarito. Se você fez a representação correta e encontrou mais de uma alternativa,
é sinal de que você vai ter que testar essas premissas desenhadas de uma maneira um pouquinho diferente. Então, como que a gente pode fazer isso? Assim, ó. Pensa comigo, nenhum professor é rico, isso não ia ter como a gente se safar, pessoal. Mas aqui, a segunda é que a gente consegue desenhar de um jeito diferente. Quando eu digo para vocês que tem alguns políticos que são ricos, eu vou colocar assim, ó. Alguns políticos são ricos, desse jeito. E, ó, não tenho o que contestar com relação ao meu desenho. O que o pessoal às vezes fala é o seguinte, professor, mas se você fizer esse desenho, você está dando a entender que tem alguns políticos que são professores. E isso o enunciado não falou. Sim, concordo plenamente que o enunciado não disse que alguns políticos são professores. Como você também tem que concordar comigo que ele não disse o contrário, né, pessoal? Ele, em momento algum, disse para mim que alguns políticos não poderiam ser professores. Ele simplesmente, você vai reparar, que no enunciado ele não ligou o conjunto dos professores com o conjunto dos políticos. Aqui a gente não tem premissas falando ao mesmo tempo de professores e políticos. É por isso que a gente abre margem para mais de um diagrama, e é por isso que as alternativas vão acabar ajudando vocês. Se você for conferir agora, o que até então era dúvida sobre a letra A que dizia que nenhum professor é político, você vai ver que ela já não pode mais ser o gabarito, porque isso até vale no meu primeiro desenho, mas isso já não vale mais no meu segundo desenho. No meu segundo desenho, eu tenho sim alguns professores que são políticos. Então, a letra A, com certeza, está descartada. Assim como a letra E. A letra E, nenhum político é professor, também está fora, beleza? Pelo mesmo motivo, dizer que nenhum político é professor está errado, porque a gente tem aqui, ó, alguns políticos que são professores. Então, está fora. Letras A e E, sem chance de ser gabarito. Letra B. Letra B, será que pode ser o gabarito? A letra B está dizendo que tem alguns professores que são políticos. Alguns professores são políticos. Vocês vão ver que aqui está valendo, ó. Alguns professores são políticos. Só que nesse primeiro diagrama não está valendo. E aí, professor, o que eu faço? E aí que não dá. Para a sua alternativa ser correta, você vai ter que encontrar o seu desenho, ou você vai ter que encontrar a sua alternativa nos dois desenhos. Se a letra B não foi válida no primeiro desenho, significa que a letra B não pode ser gabarito, assim como também não seria gabarito a letra C. Letra C diz que alguns políticos são professores. Isso vale na nossa representação de baixo. Alguns políticos são professores, mas não vale na nossa primeira representação. Então, gabarito com certeza é a letra D. Letra D que estava dizendo que alguns políticos não são professores. Isso vocês vão ver que vale aqui, ó. Aqui eu tenho alguns políticos que não são professores. Repara, posso imaginar alguns políticos aqui e eles realmente não estão dentro do conjunto dos professores. Como eu posso imaginar aqui, ó, alguns políticos que também não são professores, ok? Beleza, só que o que rola? Tem gente que às vezes fica com a seguinte ideia. Então, o gabarito tá aqui, ó. Letra D. Tem gente que às vezes me questiona o seguinte, professor, mas ainda teria outro jeito de desenhar essa questão, não teria? Sim, teria. Você poderia fazer para mim isso que tá aqui, ó. Professores ricos. Isso que tá aqui você não tinha como fazer diferente, beleza? A representação da primeira premissa obrigatoriamente é dessa forma, nenhum professor é rico. Agora, o que poderia mudar é aqui, ó. Políticos. O que a gente sabe é que tem... Opa, não é assim não. O que a gente sabe é que tem alguns políticos que são ricos. A gente poderia fazer assim, ó. Alguns políticos são ricos. Ó, aqui eu estou representando que tem alguns políticos que são ricos? Sim. Só que eu poderia imaginar o conjunto dos professores dentro do conjunto dos políticos. O negócio é o seguinte, não ia mudar o gabarito. De qualquer forma, vocês iam ver que nos meus 3 desenhos, eu tenho a garantia de que alguns políticos não são professores. O que o pessoal às vezes me questiona é sobre a quantidade de diagramas. Professor, como que eu vou saber quantos diagramas que eu vou ter que montar? Pessoal, para isso a gente não tem como definir o número certo. O que eu sempre oriento o pessoal é o seguinte, vocês vão ficar de olho nas alternativas. A prova de vocês é de múltipla escolha, então as alternativas vão indicar para vocês se vocês vão ter que testar mais de uma ou não. Lembra o que eu tinha feito? Eu tinha feito o primeiro desenho.
Testei as alternativas e vi que a letra A e a letra E já estavam valendo, além da letra D, que também ia valer. Mas como valia em mais de um, significa que eu vou ter que pensar num outro desenho. Fez o segundo desenho, olhou para as alternativas, encontrou só um gabarito? Maravilha, matou a questão. Fez 2 desenhos, olhou para as alternativas e ainda está vendo que tem mais de um gabarito? Tem que pensar numa terceira e assim sucessivamente. O que a gente percebe é que, de forma geral, quando a gente tem 2 alternativas, quando vocês fazem 2 desenhos apenas, com 2 desenhos apenas, na maioria das vezes a gente já consegue matar a questão. Tranquilo? E agora uma outra dica, que isso é muito comum em provas do pessoal da ESAF, e se você viu e achou que era coincidência, não é coincidência. Vocês têm que ficar atentos, porque durante muito tempo eu achei que o pessoal da ESAF vacilava nesse modelo de questão. E hoje eu tenho quase certeza que eles fazem isso daqui de propósito. Vocês vão deixar anotado para mim isso que eu estou colocando aqui, ó. Que proposições da forma nenhum A é B são equivalentes a sentenças do tipo nenhum B é A. E que proposições da forma algum A é B são proposições equivalentes a sentenças do tipo algum B é A. Onde eu estou querendo chegar com isso? A gente teria condição de ter resolvido essa questão sem em momento algum ter feito desenhos. Tá vendo esses desenhos aqui? A gente poderia ter simplesmente optado por não fazer desenhos. Essa questão permite essa saída, por quê? Por conta dessas equivalências. Pessoal, a partir do momento que eu entendo que nenhum professor é político, é a mesma coisa que dizer que nenhum político é professor, vocês estão reparando? É como se eu só estivesse trocando a ordem, ó. Nenhum A é B, nenhum B é A. Sempre que tivermos essas formas, está anotado aqui para vocês, ó, elas vão ser formas equivalentes. Então, tenta se imaginar numa prova em que você entende que o gabarito tem que ser a letra A de qualquer forma. Eu te garanto que a letra A não pode ser o seu gabarito. Por quê? Porque se a letra A fosse correta, a letra E seria tão correta quanto, porque essas duas aqui simplesmente são o quê? Equivalentes. Então não tem como eu criar uma prova e apresentar para vocês uma questão em que 2 alternativas iguais possam estar em lugares diferentes, né? Então se a letra A foi correta, a letra E seria tão correta quanto. Assim aconteceria também com a letra B e com a letra C. Repara que eu estou trocando a ordem do algum. Alguns A são B, é a mesma coisa que dizer que alguns B são A. Então, se essas duas aqui são idênticas por esse modelo que eu estou deixando indicado, não teria como, em hipótese alguma, essas duas aqui serem o gabarito para a questão. Então, por um processo de exclusão, vocês iam ver que o gabarito para ela tinha que ser realmente a letra D. Ó, isso não vale, hein? Todo A é B, dizer que é a mesma coisa que todo B é A, isso não é correto. Então, você não pode trocar a ordem numa sentença do tipo todo A é B e achar que essa ordem não faz diferença. Assim como uma sentença do tipo algum A não é B. Algum A não é B. Você não pode falar para mim que é equivalente a uma sentença do tipo algum B não é A. Essas duas aqui são formas diferentes. São formas que a gente diz que não são comutativas, ok? Então, estou apagando porque o importante é o que está anotado aqui para vocês, ó. Aquelas que valem as equivalências. Nenhum A é B, que é equivalente a nenhum B é A, e algum A é B, que é equivalente a algum B que é A. Já caíram muitas questões dessa em provas do pessoal da ESAF. Pode ser que a qualquer momento volte, pode ser que apareça na sua prova. Tire onda com a banca, beleza? Apareceu esse modelinho, fica atento, porque dependendo você não vai precisar nem desenhar, cara. É só dar uma olhada nas alternativas, que por exclusão você entende questões alternativas que são idênticas. Beleza? Maravilha, vem comigo, vamos para 12. Olha só. A questãozinha número 12 é uma questãozinha um pouquinho mais antiga, foi uma provinha de 2009, e aí, até a questão número 11, foram dessas últimas provas que eu havia separado para vocês. Então, a gente teve questões de 2012, 2013 e 2014. Dessas últimas provas que nós tivemos, de meados de 2012 para cá, tivemos 11 questões tratando desse assunto que a gente está vendo no módulo 2. Pode acreditar em mim, pelo número de questões que o pessoal da ESAF monta, pelo número de provas que o pessoal da ESAF monta, o fato de nós termos tido nesses últimos 3 anos 11 questões tratando da parte de lógica de argumentação e diagramas lógicos,
é um indicativo de que é um assunto que a banca gosta de cobrar bastante, beleza? Então depois vocês vão dar uma olhadinha, refazer esses modelos para chegar na prova no ponto e com certeza arrebentar. A questão número 12 entrou dentro do grupo daquelas que já são um pouquinho mais antigas, e aí joguei para vocês para a gente dar uma relembrada rapidinha na questão da negação das proposições que têm quantificadores. Foi a questão que pediu para negar a sentença, todos os gatos são pardos. A primeira coisa é que muita gente cai na pegadinha de que o à noite a gente teria que negar como se fosse o de dia. Isso que está aqui não existe, beleza, pessoal? O que a gente deveria entender é que é como se essa proposição que está aqui fosse uma proposição do tipo: todos os gatos são pardos, todos os gatos são pardos à noite. Essa que é a proposição que foi apresentada. E aí, vocês vão se lembrar que se eu tenho uma sentença do tipo todo A é B, que é o que acontece aqui, ó, sentenças da forma todo A é B, na hora de você fazer para mim a negação de uma sentença do tipo todo A é B, tem que ser obrigatoriamente com uma proposição do tipo algum A não é B. Lembrando que esse algum pode ser substituído pelo existe, pelo a, pelo termo pelo menos um, mas tem que ser a ideia de você encontrar o que a gente chama de um contra-exemplo. Então, o que seria um contra-exemplo para essa frase? Se eu digo que todos os gatos são pardos à noite, para você me desmentir, você deveria dizer que existe algum gato não é pardo à noite. Para você desmentir que todos os gatos são pardos, você tem que falar para mim que tem algum gato que não é pardo. Lembrando que o algum pode ser substituído pelo existe, pode ser substituído pelo menos um, que foi o que ele usou aqui na nossa letra C. Aliás, desculpa, na letra D, que foi o gabarito, ó. À noite existe pelo menos um gato que não é pardo. À noite existe pelo menos um gato que não é pardo, ok? Gabarito para essa, então, foi a letra D. Se quiser dar uma relembrada, apesar de não ter aparecido nos últimos anos aí questõezinhas tratando disso, mas nunca é demais lembrar isso que eu deixei anotado aqui então, ó. Negação, se a proposição for do tipo todo A é B, a negação é uma sentença da forma algum A não é B. Se a proposição for do tipo nenhum A é B, a negação vai ser com uma sentença da forma algum A é B. Guardando essas duas, eu tenho certeza que vocês já estão bem. As voltas já estão prontas. Estão prontas. Algum A é B, a gente nega com nenhum A é B. E sentenças da forma algum A não é B, a gente nega com sentenças do tipo todo A é B, ok? É um tipo de assunto que está meio desaparecido aí nas últimas provas da ESAF, mas aproveitei aqui essa aulinha, deixar um modelinho, guarda esse quadrinho para o caso de aparecer alguma situação parecida na prova de vocês, tranquilo? Maravilha, vem comigo, vamos para a última questãozinha aqui do nosso módulo 2, é um modelo de questão muito importante na minha opinião, foi a questãozinha aplicada aí para o cargo de técnico administrativo da ANEEL, um concurso que foi aplicado em 2004. O enunciado veio dizendo o seguinte, olha, se não leio, não compreendo, se jogo, eu não leio, se não desisto, então eu compreendo, se é feriado, eu não desisto. Então, pessoal, olha o que acontece. Se a gente for passar pelo enunciado, a gente vai perceber 5 proposições simples, que são leio, compreendo, jogo, desisto e é feriado, ok? Ok. Simbolicamente, nossa história ia ficar assim, ó. A partir do que eu defini, leio, compreendo, jogo, desisto e é feriado, simbolicamente a gente passaria a ter isso daqui. Se não P, então não Q. Se R, então não P. Se não S, então Q. Se T, então não S.
Brunão, cara, esse é daqueles modelos, né, que a gente vai pegar e chutar, porque como só tem condicional, eu vou pegar e vou chutar. Vou chutar que a P é verdadeira, que a Q é verdadeira, que a R é verdadeira e por aí vai. Pode fazer assim? Presta bastante atenção nesse modelo de questão que está aqui, porque apesar dele ser também um modelo que tem apenas condicionais, repara o que está aqui, ó. É aqui que está o diferencial e é por isso que eu estou jogando essa questão para vocês. Nas alternativas, a gente tem apenas conectivos se, então. Se vocês forem reparar as questões que a gente resolveu agora há pouco, que trataram de situações tipo essa, que tinham apenas conectivos se, então, vocês vão perceber que em nenhuma delas, pode dar uma conferida, nenhuma dessas questões que tinham apenas se, então no enunciado, tinham conectivos se, então nas alternativas. O que acontece? Tem como você fazer essa questão e acertar no chute, conforme a gente estava fazendo as outras? Tem. Mas pode ser que você não se dê conta, mas é porque pode ter sido um pouquinho de sorte. Para esse tipo de situação, quando a gente tiver apenas condicionais no enunciado e nas alternativas eu tiver apenas condicional, você vai fazer para mim dessa forma que está aqui. Você vai usar uma história que a gente chama de silogismo hipotético. O que é o silogismo hipotético? O silogismo hipotético é quando a gente tem um conjunto de condicionais e que a gente começa a perceber que o final de uma condicional vai coincidir com o início da outra. O final de uma condicional coincide com o início da outra. E aí o que você vai poder fazer? Se você percebe que o final de uma condicional coincide com o início da outra, você vai poder concluir isso que está aqui para mim, ó. Se P, então R. Brunão, não entendi. Vem cá comigo. É como se eu tivesse com isso aqui, ó. Se P, então o quê? Se Q, então R. Tá vendo aqui, ó? Se P, então o quê? Ok. Depois, se Q, então R. Beleza. O que a gente diz é o seguinte, como a P está ligada na Q e como a Q está ligada na R, automaticamente quem que está ligado em quem? A P, ó. A P está ligada na R. Então aqui, olha o que vai acontecer. Dá uma olhada nesse meu argumento. Você vai perceber que o final dessa condicional, ele não coincide com o início dessa condicional. E nem que o final dessa coincide com o início dessa, e por aí vai. Só que o que eu consigo te mostrar é o seguinte, mexe um pouquinho, ao invés de enxergar o argumento nessa ordem, imagina que o argumento está nessa ordem, ó. Se R, então não P, se não P, então não Q. Vê se está claro o que eu estou falando, pessoal. Olha aqui, ó, o final dessa condicional coincide com o início dessa. Então, significa que você poderia concluir para mim isso que está aqui, ó. Se R, então não Q. Só para a gente entender, o que é a R? A R é jogo. E o que é a não Q? Não compreendo. Se eu tivesse uma proposição dizendo isso, se não jogo, ou melhor, se jogo, então não compreendo, se eu colocasse para vocês essa alternativa, ela seria a alternativa correta para essa prova. Só que o que acontece é o seguinte, a gente não tem essa, se jogo, então eu não compreendo. Não quer dizer que pelo fato de eu ter ligado essas duas e não ter encontrado a alternativa, que essa não seja uma possibilidade de resolução para mim. Isso aqui valeria, mas existem outras conclusões que seriam válidas. E aí, de novo, se você for olhar para essas duas últimas, você vai perceber que o final de uma não coincide com o início da outra. Mas, se você trocar a ordem e passar a enxergar o argumento desse tipo, T, então não S. Não S, então Q, você vai perceber mais uma vez que o final de uma está coincidindo com o início da outra. Opa, aqui é não S, então Q. E aí o que vai acontecer? Dessas duas aqui, eu poderia concluir qual? Ó, essa que está aqui. T, então Q. Vê se está entendido o que eu fiz. Ó, a T está ligada na não S. Como a não S está ligada na Q, significa então que a T vai estar ligada na Q. É o final de uma coincidindo com o início da outra. Beleza. O que é se T, então Q? Se T, então Q seria se é feriado, então eu compreendo. Se é feriado, então eu compreendo, também não tem essa alternativa, beleza? Se tivesse, poderia marcar sem medo. Mas isso que está aqui é muito comum em prova da ESAF. O que eles fazem?
Primeiro que a gente vai ter que trocar essa ordem, igual eu fiz aqui, beleza? Depois, o que rola é o seguinte, dessas duas que a gente concluiu aqui, a gente vai gerar um novo argumento, que é como se eu tivesse isso aqui, ó. Se R, então não Q. E se T, então Q. Olha o que vai acontecer. Tá vendo essa primeira que tá aqui? A gente sabe que se isso aqui é um sim, então, pessoal, que eu posso fazer uma equivalência para esse meu conectivo sim, então. Então não tem problema nenhum, ao invés de eu observar que eu tenho se Q, então não Q, eu colocar isso aqui, ó, que isso é a mesma coisa que se Q, então não R. Tá lembrado o que eu fiz? Foi o que a gente viu no nosso módulo 1, é a tal da contrapositiva. A gente nega as duas e depois inverte. Então repara, peguei esse resultado e juntei com esse. Só que eu estava vendo que o final de uma não estava coincidindo com o início da outra. Mas eu posso fazer o final de uma coincidir com o início da outra. Como? Usando equivalência. Pega o que está no final e manda para frente negando. Pega o que está no início e manda para trás negando. E aí a gente vai ter isso aqui, ó. Se Q, então não R. Se T, então Q. E aí, olha para cá e vê se o final de uma não coincide com o início da outra. Confere comigo. Ó, o final dessa coincide com o início dessa. Se dessas duas a gente trocasse a ordem e colocasse assim, ó, se T, então Q. Se Q, então não R. O que eu ia poder concluir, ó? Se a T está ligada na Q e se a Q está ligada na não R, então significa que a T está ligada em quem? Na não R. Concorda? Isso daqui era uma conclusão que para mim era válida. O que é o se T, então não R? Se T, então não R é se é feriado. Se é feriado, então não R. O que é não R? Não R é então não jogo. Se não tiver essa, vai ter que ter a equivalente dela. Vamos conferir. Se é feriado, então eu não jogo. Gabarito, vamos ver aqui, ó. Se é feriado, então eu não jogo. Não tem essa, então vai ter que ser a equivalência dela, que é essa daqui, ó. Se jogo, então não é feriado. Se jogo, então não é feriado, o gabarito tá aqui, ó. Letra A. Então, de novo. Dá para fazer por tentativas? Você vai conseguir fazer chutando? Pode ser que sim, beleza? Só que o que acontece é o seguinte, isso não funciona para todas. Eu vejo às vezes alguns alunos trazendo para mim e falando assim, professor, eu peguei e chutei, beleza? Beleza, é o que eu estou te falando. Pode ser que dê certo, tomara que dê certo na sua prova, só que não é uma garantia. Então esse método, que é o do silogismo hipotético, quando o argumento é formado só por condicionais e quando a gente chega no final e também só tem conectivo sim, então esse é o melhor indicativo para vocês, beleza? Nessa que está aqui no finalzinho, só para chamar atenção, você poderia, né, igual eu fiz aqui a equivalência para a primeira, eu achei mais fácil fazer a equivalência da segunda, porque aí eu já cheguei na alternativa correta direto. Pode fazer também, beleza? Isso aqui, como é tudo questão de sorte mesmo, de tentativa, às vezes você faz uma equivalência para essa que está aqui e já chega direto, tranquilo? O negócio é saber que para esse modelinho, além de tudo, a gente acaba usando também, às vezes, a ideia da equivalência, a ideia da contrapositiva, beleza? Depois dá uma olhada nele de novo, tá muito sumido essa história, mas a gente sempre tem que deixar avisado porque é um modelinho de questão que acaba que faz uma diferença muito grande quando aparece em prova de vocês, beleza? Tá, beleza, pessoal. Com isso a gente encerra então o nosso módulo 2, daqui a pouquinho a gente volta, o nosso módulo 3 que vai tratar da parte de um raciocínio dedutivo, tranquilo? Sai daí não, daqui a pouquinho eu tô de volta, vem comigo, até mais, valeu!